Boa tarde, irmãos e irmãs, a graça maravilhosa de Jesus. Irmãos e irmãs, o texto base para a nossa reflexão dessa tarde é o primeiro livro de Reis, capítulo 20, tá? Primeiro livro de Reis, quem tiver com suas Bíblias em mãos. Capítulo 20, nós vamos ler dos versos 22 a 29. E o tema da meditação desta tarde é Deus das montanhas, Deus dos vales. Deus das montanhas e Deus dos vales. Então, primeiro livro de Reis, capítulo 20, dos versos 22 a 29. Vamos orar antes pedindo a luz de Deus. Senhor Deus, nós somos teu povo. E nesta tarde, humildemente pedimos que teu Espírito Santo fale aos nossos corações, para a honra e glória do teu nome. Amém. Diz assim: depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas, se os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirá-los todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros oficiais. Também deves organizar um exército como o que perdeste, cavalo por cavalo, carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies. Então, é certo que os venceremos. Ele concordou com eles e fez como foi aconselhado. Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afeque para lutar contra Israel. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto, como dois pequenos rebanhos de cabras, enquanto que os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro, e no 7º dia entraram em combate. Num só dia, os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria arameus. Palavras do Senhor. Amém? Eu não sei se o irmão ou a irmã já percebeu, mas semana que vem é junho. Estamos chegando no final do primeiro semestre. Estamos chegando no final desse primeiro semestre, quase que já nos preparando para a segunda metade do ano. E essa é sempre uma época boa para equalizar, calibrar por onde nós andamos, quais caminhos tomamos, e se passamos pelas planícies ou pelos planaltos, pelas montanhas, e como Deus se fez presente. É importante, de tempo em tempo, analisar. 2023, já está passando, né? Estamos chegando próximo ao último mês do primeiro semestre. Isso me lembra a história ou a função do retrovisor de um carro, né? O retrovisor de um carro, ele é bastante importante, viu, irmãos e irmãs? Ele é importante para nós seguirmos com segurança para frente. Não devemos ficar olhando para o retrovisor, dirigindo olhando para o retrovisor, porque senão nós vamos bater nos carros à frente. O retrovisor, ele vai nos mostrar um pouquinho de trás para que nós possamos prosseguir em segurança para frente. A função do retrovisor é olhar para se está vindo algum carro, se eu for sair com o carro, né, dá ali o pisca e sair com o carro. O retrovisor tem uma função específica. Não convém ficar olhando para ele para dirigir para frente, mas nortear a nossa caminhada a partir do papel do retrovisor. Essas revisões de semestre, elas acontecem em várias instâncias na sociedade. Tem muitas empresas, né, que vão começar a fazer o balancete desse primeiro semestre.
mais para frente, né, no mês de junho, principalmente em julho, quando fechar o semestre. Eles vão avaliar se aquilo que eles tinham expectativa de atingir foi atingido, se não foi atingido, por que não foi atingido, quais foram fatores externos que impactaram os negócios. Isso também acontece nas escolas. As crianças já fizeram as provas do primeiro trimestre e daqui a pouco vão se preparar para as provas do segundo trimestre, e essas provas vão indicar, se elas, ou deveriam indicar, né? Se elas estão adquirindo conhecimento ou não. Isso acontece também nas providências da casa. Se eu vou tirar um período de férias em julho para descansar e continuar o segundo semestre, por onde eu vou caminhar no segundo semestre? Então, esse é um período de avaliar a rota do ano e redirecionar esforços, se for o caso. Corrigir ali alguma coisa no meu casamento, no meu cuidado com a igreja, se eu estou frequentando as atividades da igreja, no meu cuidado com os filhos. É uma época bastante importante. E uma pessoa na Bíblia que tinha uma função importante de constantemente analisar a jornada era o pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas, ele avaliava o caminho que tinha seguido, olhando para os próximos passos que ele ia dar. No antigo Israel, nessa época desse texto, o pastor de ovelha, ele era um seminômade. O que é um seminômade? Dentro da região geográfica de Israel, ele vivia passeando. Ele não é um nômade que vai andando sem fim, sem rumo. Não, ele tem uma região, ele está circunscrito numa região, tá bom? Mas ali ele vive uma vida de nômade. Então o pastor de ovelhas vai levando as ovelhas aonde tem pastos verdes, aonde tem águas cristalinas, aonde tem segurança para as ovelhas. Se o pasto está secando aqui, eu vou seguir para mais perto da Jordânia, ou da Galileia, ou da Judéia, ou até lá para cima, mais para a região da Samaria. Eu vou conduzindo o meu rebanho, porque eu tiro o meu sustento desse rebanho. Então o pastor de ovelhas, ele tem que estar muito atento à geografia, muito atento aos relevos, muito atento ao clima, muito atento aos fatores externos na natureza, atento aos lobos. Ele tinha um cajado. O cajado é também uma arma contra qualquer lobo que possa querer atacar ali as ovelhas. Então esse pastor é justamente a pessoa responsável por conduzir e proteger as ovelhas, além de alimentá-las e hidratá-las, né? Esse é o ofício do pastor. E veja, na região de Israel tinha muita região desértica, montanhas altas e sequidão, além de muitos bandidos, muita bandidagem, porque Israel é bem pequenininho e ele ficava entre o Egito e a região da Mesopotâmia, onde vários impérios ali existiam. Então existia uma rota comercial, na verdade 3 rotas comerciais que passavam por Israel. E muitos bandidos estavam ali para assaltar essas pessoas. O pastor de ovelha tinha que saber de tudo isso. Ele tinha que saber onde que é perigoso, aonde que não é perigoso, aonde que tem água, aonde que tem gente pacífica, aonde tem gente que não é pacífica. E ele constantemente cuidava das ovelhas, via onde ele podia vender a mercadoria dele, aonde ele poderia adquirir mercadorias. E o pastor de ovelhas é muito usado na Bíblia. Tanto é que no Evangelho de João, Jesus vai dizer que ele é o bom pastor, que é Cristo, que cuida das ovelhas, mesmo em meio a contextos de violência, de sequidão, né? A pergunta que todo meio do ano eu particularmente gosto de fazer, e eu deixo anotado na minha agenda, não é tanto por onde eu andei naquele semestre, mas é se eu estava seguindo a voz do bom pastor que é Cristo. Se eu estava sendo conduzido pelo bom pastor que é Cristo. Então nesse ano, quando a Priscila põe a mão na consciência e vai avaliar, né? Passou maio, agora estamos chegando em junho. Eu segui a voz de Jesus? Eu me coloquei em lugares onde Deus fala comigo? Eu avaliei aonde eu deveria ir? Eu cumpri em obediência aos mandamentos de Jesus? Eu fui fiel ao Senhor?
Caso eu não tenha sido, assim como eu olho para o retrovisor, eu vou corrigir a minha rota. Muitos de nós caminharam por lugares de segurança. Outros tiveram experiências nesse semestre mais difíceis, de perdas. Alguns caminharam por montanhas, momentos de segurança. Talvez outros passaram por momentos de planície, de dificuldades. A pergunta não é tanto se eu passei pelo momento de dificuldade ou de vitória, mas se Cristo estava comigo e eu estava sensível ao mover de Cristo. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de montanhas e também é Deus de vales. Esse texto que nós lemos, ele é muito precioso. Ele fala de um ataque dos reis da Síria contra o povo de Israel. A Síria ela ficava a noroeste de Israel. E naquela época tinha um líder chamado Ben-Hadad. E ele vislumbrou uma oportunidade para derrotar Israel. Ele percebeu que Israel estava faminto e enfraquecido. E aí ele fez uma coalizão de 32 reis. Eram chefes tribais ou chefes de estado que juntos programaram um ataque contra Israel. Na véspera do ataque, Ben-Hadad ofereceu um banquete para todos esse exército forte combater Israel, porque ele queria que eles estivessem altamente motivados para destruir Israel. Mas aí o Senhor falou com Israel, e o Senhor alertou a Israel, né? E aí Deus avisou os israelitas e eles atacaram aos inimigos antes do ataque planejado. Veja, eles se anteciparam. Pois bem, Ben-Hadad ficou revoltado. Falou, como assim? Eles descobriram, né, que a gente ia atacar no dia seguinte. Pegaram a gente de surpresa. Aí ele procurou alguns conselheiros. E os conselheiros disseram assim, Ben-Hadad, o Deus de Israel é um Deus de montanha. É por isso que eles conseguiram vencer. Ele é um Deus porque na mitologia daquela época existia vários deuses e cada deus tinha suas peculiaridades. E para eles, o Deus de Israel era mais um Deus nesse panteão de deuses. E eles falavam assim, olha, ele é um Deus de montanha. Vamos esperar a próxima primavera, vamos nos fortalecer novamente a nossa coalizão e aí nós vamos derrotar a Israel na planície. E assim eles fizeram. Eles esperaram então a próxima primavera, e aí, seguindo a orientação dos conselheiros, os sírios estavam prontos para atacar novamente. E aí a resposta do Senhor foi imediata. Olha o que ele diz, abre aspas. Como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos e vocês saberão que eu sou o Senhor. Essa passagem ela é bastante importante porque ela revela a presença de Deus, essa onipresença em todos os aspectos da nossa vida, mesmo em situações difíceis. Recentemente nós aqui, alguns funcionários da igreja, passamos alguma situação difícil aqui, né? Deus esteve presente. Também tivemos momentos de vitória. Há alguns anos celebramos a restauração aqui do templo, as reformas que aconteceram. Deus foi Deus naquele momento. Nós, como cristãos, não devemos reduzir o poder de Deus apenas para os momentos da prosperidade, mas também em meio das lutas e da cruz. Deus, Jesus, foi Deus também na cruz do Calvário? Foi Deus também na morte? Pois Ele é Deus em todo o tempo. E aí, estudando esse texto, eu fui pensar e estudar o que significa monte na tradição judaico-cristã. E eu destaco nessa tarde 3 características do momento montanha das nossas vidas, tá bom? Primeira característica, os montes são lugar de adoração. Gênesis, capítulo 12, versos 6 a 8, diz assim: E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel,
e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. A montanha era o lugar em que os patriarcas, os servos do Senhor, buscavam adorar a Deus. Eu sou do interior do estado de São Paulo e existia uma montanha lá na cidade em que eu vivia, em que vez ou outra o pessoal da igreja gostava de ir para ter um tempo com Deus, para observar a criação de Deus, a beleza da criação de Deus à distância. E ali a gente buscava o Senhor e ali a gente adorava ao Senhor. Quando esse texto diz que Deus é um Deus de montanha, Ele é um Deus para o momento das adorações, para o momento da gratidão. Então, eu vou dar um exemplo. Nos dias do passado, quando alguém tinha alguma vitória, né? Comprei um carro novo, ou eu fiz um puxadinho em casa, fiz um quartinho novo. Sabe o que se fazia? Convidava o pastor para fazer ação de graças a Deus por essa vitória. Eu lembro até hoje, eu era pequeno, quando na minha família um tio conseguiu fazer um quarto extra para poder receber as pessoas e acolher melhor a casa. E ele fez uma festa. Cada um trazia um pãozinho, um salgadinho, o outro refrigerante e chamava o pastor, né? Que era ali a autoridade. E a gente falava, a gente quer agradecer a Deus porque Deus nos deu a vitória e a gente tem agora esse quartinho. Sabe o que acontecia? As crianças que estavam lá comendo salgadinho ficavam, né, brincando e depois se perguntava, por que é a festa? Não foi aniversário de ninguém? Por que a gente está celebrando e tem salgadinho? A gente nem cantou parabéns? Ah, e aí eles explicavam, é porque o Papai do Céu, Deus, deu uma vitória para nós. E aí de cedo eu aprendia que a gente tem que agradecer a Deus pelas vitórias que a gente tem. Porque é um momento de montanha, um momento de adoração ao Senhor. Eu lembro quando eu ganhei o meu saxofone pela primeira vez, era na 8ª série, né? Hoje o 9º ano. E meu pai falou assim, filho, a gente não tem dinheiro para você fazer a viagem com os alunos do 8º ano, que tradicionalmente fazia, e ter o saxofone. Você vai ter que escolher um dos dois. E aí eu escolhi o saxofone, né? E aí ele deu o saxofone. Ele falou, vamos celebrar? E eu já sabia tocar um pouquinho. E a celebração foi um culto que a gente fez no quintal de casa. Eu pude tocar o saxofone naquele culto para agradecer a Deus pelo esforço que a gente teve e a condição que Deus nos deu para ter aquele saxofone. Nessa tarde, nós somos convidados a nos lembrar, será que nós temos agradecido a Deus nos momentos de montanha? Né? Eu não sei como foi esse semestre, quais vitórias você teve. Às vezes nasceu uma netinha, né? Um netinho. Às vezes a gente conseguiu uma promoção que a gente gostaria, a gente chamou o pastor, ou a pastora, ou o presbítero, ou na célula, a gente se alegrou com a vitória do Senhor nesse contexto de montanha. A montanha também era lugar de provisão, né? Gênesis 22, 13 e 14 diz assim, então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Nós temos nos alegrado com as vitórias que Deus tem nos dado. Nós temos usado a lente correta. Não uma lente de murmuração, mas uma lente que é capaz de se alegrar com o encanto de coisas pequenas. Foi muito bonito o que aconteceu agora com o irmão Paulo. Ele trouxe várias crianças no início do culto, e eu percebi a boca de algumas delas, uau, né? Olhando para a beleza desse espaço nosso, né? A beleza de alguém que está contemplando algo que de fato é belo. E aí a gente começa a viver nesse templo várias vezes, e esquece de toda a história de bênção que Deus nos deu para estar nesse lugar. Eu já ouvi, às vezes, pessoas falando assim, agora a gente está no centro, é um lugar meio difícil, né? Tem muitos perigos aqui no centro, né? Será que se a gente usar a lente certa, a gente pode falar
que privilégio a gente estar no centro, podendo falar com moradores de rua, com pessoas que estão aqui, talvez com a vida perdida. Que privilégio a gente tem de ter um ponto, um lugar em que a gente está próximo a essas pessoas. Será que a gente tem se alegrado e tem a lente de gratidão a Deus nos momentos de vitória, como essas crianças, quando olharam para de fato a beleza desse espaço? Terceiro aspecto do monte é um lugar de mudança de vida. Alguém imagina qual que é o texto que eu vou usar? O texto de Êxodo 3, da sarça ardente. Foi num monte, numa montanha, na tradição cristã, em que Moisés teve o contato com o Senhor. A sarça queimava, mas não acabava, aquele fogo estava sempre ali. Ele ficou descalço, né? E ouviu a palavra do Senhor, e a partir daquele momento teve uma mudança na vida dele. A montanha, ou os montes na tradição cristã, são lugares de adoração, de provisão e mudança de vida, entre outras coisas. Deus é bom e é digno de toda adoração. Mas a boa notícia da passagem que nós lemos é que Ele também é Deus de vales. Ele também está nos momentos difíceis. Por isso Ele está no momento do clamor, da luta, da notícia triste que a gente recebe, da morte de alguém que a gente ama, de uma dificuldade que a gente está enfrentando, né? Quando eu fui estudar sobre os vales, eu percebi dois aspectos da cultura judaico-cristã que acontece no vale. E eu vou destacar agora. O primeiro, o vale tradicionalmente é um lugar de renovo. Salmo 84, versos de 5 a 7. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Bacá, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Eu lembro quando a minha mãe faleceu, eu era adolescente, foi muito difícil, foi uma experiência de vale, uma perda de alguém que a gente ama muito, né? E eu lembro que eu orei, né? Meu pai reuniu eu e meus 2 irmãos, nós, os 4 homens em casa, a gente deu as mãos e falou, agora nós estamos juntos e é com Deus e Deus vai nos conduzir, porque a minha mãe descansou, né? E aí, quando a gente foi pela primeira vez para o ofício fúnebre, para o velório, eu decidi ir a pé. Eu pedi para o meu pai se ele me permitir ir a pé, eu tinha 16 anos. E ele falou, filho, pode ir a pé. E eu fui chorando, obviamente, eu fui muito triste, muito machucado, a minha cidade é uma montanha, né? Então eu tive que descer a pé e subir a pé até a igreja. Um caminho que eu conhecia bem, quando eu ia nos ensaios de louvor, eu ia a pé. Enquanto eu caminhava até aquele momento de muita dificuldade, Deus renovou muitas coisas em mim. Ele renovou a minha força de conseguir continuar caminhando mesmo em meio à dificuldade. Ele renovou a minha compreensão a respeito da morte, da existência, do que significa a vida humana. E durante todo aquele ano, que foi um ano muito difícil para a nossa família, Deus foi renovando a esperança e foi transformando alguns sentimentos de dor gradativamente em sentimentos de expectativa santa para um dia estar junto com ela novamente. Então, Sônia, eu fui deixando daquele luto, aquela dor, a gente sabe, todos nós aqui já perdemos alguém, e Deus foi renovando e foi ressignificando. E hoje, a memória, por exemplo, da minha mãe é uma inspiração para eu continuar servindo. Por exemplo, quando me bate uma preguiça, ou um cansaço, ou um vitimismo, eu me lembro do quanto ela era fiel a Deus e não reclamava, mesmo tendo as lutas que ela enfrentou e os sofrimentos que ela teve. E isso me serve de renovo para falar, não, eu vou caminhar firme como minha mãe deixou o testemunho. Então, o momento do vale da aflição, o vale da sombra da morte, ele também é um momento de renovo, de ressignificar muitas coisas, onde a presença de Deus se manifesta. E o segundo aspecto que eu destaco do vale é que ele é um lugar de comunhão. E é o último aspecto, tá? Ezequiel capítulo 3, versos 22 a 24, diz assim: E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse, levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo.
E levantei-me e me desci ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. O vale, o irmão e a irmã já pode ter passado, também é um momento de profunda comunhão com Deus, né? Onde Deus faz o que nós não somos capazes de fazer. Onde Ele nos carrega no colo. O vale é um lugar onde a gente baixa um pouco a guarda e a gente precisa de cuidado. E quando o cuidado de Deus se manifesta, então nós vivemos e caminhamos por rumos altaneiros, né? Deus vai nos guiando plenamente. Eu não sei aonde o irmão ou a irmã que está pela internet ou aqui está nesse semestre. Eu não sei as experiências que a gente viveu, eu não sei por onde nós andamos ao longo desse semestre. Mas não importa se você está no monte ou no vale, em tempo de adoração ou de renovo, mas importa quem está ao seu lado. Importa quem está contigo. O vale ou o deserto, ele é inevitável. Existem momentos em que nós vamos passar por dificuldades no vale, mas Deus torna esses lugares de bênçãos. O meu desejo para nós como igreja, nessa jornada que Deus tem levado, porque isso também serve a primeira pique, nós passamos por momentos de montanhas, né? Os juniores viveram essa experiência recentemente, experiências lindas com o Senhor. Mas também acompanhamos irmãos e irmãs em momentos muito difíceis e de grandes lutas. Deus é Deus em todo o tempo. O inimigo das nossas almas quer que a gente murmure nos momentos de vale e se esqueça de Deus nos momentos da montanha. Eu vou repetir. O inimigo das nossas almas quer que a gente murmure nos dias de vale. Por que Deus deixou isso acontecer comigo? E aí a gente faz as perguntas erradas que nos levam a respostas erradas. Nos momentos de montanha, o inimigo das nossas almas quer que a gente se esqueça de Deus. Eu fiz o puxadinho em casa e nem agradeci ao Senhor. Eu tive uma promoção e nem convidei o pastor para um banquete, né? Eu não estou me alegrando com o Senhor. Portanto, faça no momento do vale as perguntas certas. E posso dar uma dica de qual que é uma pergunta certa no momento de vale? Não é porque Deus fez isso, porque que Deus me abandonou. Isso vai te levar a respostas erradas. A pergunta certa no momento do vale é a seguinte: Senhor, eu reconheço que o Senhor é bom o tempo todo e que o Senhor me ama o tempo todo. Como eu posso experimentar o teu amor no vale? Tá vendo a diferença? Essa é uma pergunta certa. Como o Rocha pode experimentar o amor de Deus mesmo estando no vale? Isso vai fazer ele parte da convicção e da fé que Deus é bom o tempo todo e que o amor de Deus sempre está disponível. E ele nessa pergunta ele já afirma a onipotência de Deus e fala: Senhor, eu sei que o Senhor é bom o tempo todo. Eu sei que isso é um atributo teu. Eu sei que o Senhor é justo e que o Senhor é amor, mas eu não estou conseguindo sentir. Então como posso eu experimentar o teu amor mesmo sofrendo? Essa é uma pergunta que pode levar a boas respostas. O Espírito pode nos conduzir a bons caminhos. E nas montanhas, a pergunta deve ser: Senhor, como posso eu, com essas bênçãos que o Senhor tem me dado, ser um servo ainda mais fiel? Eu não sei o que Deus tem preparado para nós no segundo semestre. Eu não sei o que Deus tem preparado para os juniores, para os jovens, para o meu ministério, para as nossas vidas. Mas eu sei que Deus é Deus de vale e Deus de montanha, e aonde eu estiver, Deus está comigo. Amém? Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.